sabedoria, força. Quero olhar este ano o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências dos filhos como tu mesmo os vê. E assim não ver senão o bem, e não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos de toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem de mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que, no decurso desse ano, eu não te ofenda, mas que eu te revele a todos. Parabéns, uma bonita mensagem. Obrigada. Então, a Sucena leu a mensagem para nós aí. Então, nós vamos orar a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Todo mundo liga o microfone. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem. Não deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Amém. Alguém tem alguma coisa, alguma notícia aí para dar, Sucena? Uai, presidente, eu estava até conversando aqui com a colega sobre a questão das renovações dos alvarás automáticos, né? Hoje eu conversei com o secretário da CEFIC e ele me explicou o seguinte: os alvarás automáticos só saem se a empresa não teve nenhuma alteração, não teve nenhum tipo de modificação, se o alvará dela foi emitido depois de 2024 e se ela está com as taxas de funcionamento e localização em dia. Se, porventura, o alvará dela ou não tiver dentro desses critérios, aí tem que solicitar um novo alvará. Por quê? Porque o novo Código Tributário, ele foi alterado, o Código de Postura, em 2023. Então, as adequações têm que ser válidas, né, para 2024 em diante. Então, quem não tinha, vai ter que tirar novo. Aí o novo é a questão, você solicita, anexa o uso do solo, no predial, bombeiro, barará, barará. Então, assim, hoje ele me explicou direitinho os requisitos para que você emita a renovação, pague a taxa e saia automático. Quem pagou, quem fez de 2024 e 2025 não é problema nenhum, né? Se a pessoa tiver em dia com todas as taxas do alvará de localização, eu nem sabia que estava vinculando isso, mas está vinculando. E não teve nenhum tipo de alteração. Aquela taxa que era por quantidade de funcionário, agora é... Fábio, verifique isso amanhã lá no da Economia e para a gente publicar isso aí, tá? Bom? Ok. Falou. Robson, fala. Boa noite a todos, tudo bem? Aproveitando a deixa aí do alvará, veja bem, eu abri uma empresa o ano passado, em março do ano passado, uma lanchonete. E eu solicitei o uso do solo, só que não saiu o uso do solo para mim automático. Eu tive que ir lá e montar o processo do uso do solo. E nessa ocasião, quando você pede o processo do uso do solo, dessa forma, manual lá, indo lá, ele não libera o alvará de funcionamento, a dispensa do alvará de funcionamento, pois a lanchonete está dispensada do alvará de funcionamento. Aí eu tive que entrar com o processo do alvará de funcionamento, paguei a taxa de R$250, o alvará foi sair agora em dezembro, comecinho de dezembro, o alvará de funcionamento da dispensa da AMA, certo? E eu fui solicitar novamente o uso do solo de novo, e essa semana, ontem, para mim dar sequência nesse alvará dele, que já me cobrou isso, de novo eu tenho que ir lá e pedir o número oficial, o uso do solo manual, certo? Aí eu pergunto, por que eu tenho que ficar fazendo esse uso do solo manual?
Alguém sabe me dizer? Alguém pode responder o nosso colega Robson? Explica a situação. Explica a situação de novo aí do... Porque o alvará manual qual é a crítica? Não, é porque é o seguinte, quando eu fui tirar o uso do solo para registrar a empresa, tirar a inscrição municipal e tudo mais, não saiu o uso do solo automático lá, certo? E quando você não consegue o uso do solo automático, você tem que ir lá na feitura e solicitar o manual, aquele de capa branca. Consegui na mesma semana. Porém, eu não consigo lá, porque o uso do solo não é automático, eu não consigo puxar a AMA automática também. Eu tive que montar um processo manual, ir lá na AMA, pagar R$ 250 de taxa, para liberar a dispensa do alvará da AMA, certo? Aí o alvará da AMA foi sair agora, em dezembro, finalzinho de dezembro. Aí no começo do... Já sei o que é. A AMA está fazendo, a Secretaria de Eficiência, ela vai lançar um novo sistema, que vai ser tudo interligado. Hoje, como é manual, o procedimento é esse, porque, na verdade, teria que ver qual é o problema do IPTU, porque que não saiu no Simplifica, se é problema no cadastro ou de divergência no cadastro. Quando é manual, a solicitação tem que ser feita manual também da AMA. Mas eles prometeram que isso vai ser resolvido nos próximos dias aí, porque eles vão lançar um sistema novo, então tem que esperar mesmo. Agora, independente de ser manual ou eletrônico, você ia pagar a taxa da mesma forma da dispensa. Não, a taxa da dispensa não paga taxa, não. Eu abri aqui, não pagou taxa, não. Não cobrou taxa, não. Não, mas você falou que a AMA te cobrou 200 e tanto de taxa? Me cobrou porque eu dei entrada no manual. Quando eu tenho uso do solo normal, eletrônico, aí eu já entro lá, já anexo ele lá e já solicito a dispensa da AMA. Aí eu não pago a taxa da dispensa da AMA. Não. Uma coisa não pode vincular a outra, que não pode ser manual ou automático. Você me manda esse processo no privado que eu vou questionar lá na AMA para você amanhã. Uma coisa de ser manual ou automático não é questão de gerar taxa, não. Pode me mandar que eu... Aí, os demais, por exemplo, ó, a tributo de bebida, loja de conveniência, tudo saiu o uso solo eletrônico. Aí, na hora que foi montar o processo lá para sair a inscrição, você vai anexando os outros documentos, anexando tudo. Aí, na hora, já saiu o eletrônico também da AMA e eu não paguei taxa. Mas a questão não é... Eu paguei só do cadastro. Mas a questão não é a atividade, a questão é o problema do cadastro no IPTU. Ah, tá. Então, você acha melhor esperar para concluir, né? Mas não é CNAE, é IPTU. É IPTU. Então, beleza. Obrigado, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Leandro, é com você agora. Tem alguma notícia aí para nós? Leandro? Leandro, liga seu microfone, deve estar desligado. Leandro? Tá falando não, Everaldo. Melhor você dar seguimento, depois ele se pronuncia quando ele conseguir lá. Vai estar com algum problema. Agora preciso que o quê? Alguém tem mais alguma coisa aí, pessoal? Juliana, pode falar. Boa noite, Everaldo. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Sucena, eu até te mandei no privado sobre o KNAI, o NBS da nota fiscal de uma imobiliária. O KNAI está certo e não aparece o NBS correto. E aí eu fui na prefeitura, no CRC, eles me orientaram a mudar o KNAI da empresa, mas o KNAI não está errado. Olha, sobre esse NBS é o seguinte, a prefeitura fez um código de KNAI com NBS.
Está à disposição no ISS, na hoje. Eu conversei com o chefe da fiscalização tributária hoje, eles estão pegando o parâmetro da Receita Federal. Ele disse que qualquer divergência tem que entrar com processo que eles vão analisar. Então, assim, o meu também deu um monte de problema. Aí, como hoje foi um dia complicado, amanhã eu vou tentar ver se eu vou... O que eu vou fazer? Mas se tiver divergência, se você tiver certeza, o melhor é entrar com processo via SEI e tentar pedir a correção. E aí eu entro onde, Sucena? Vai, abrir um SEI, dá nota de fato. Ah, tá. E só lá no Passo? No CRC eu não passo. Qualquer atende fato. Ah, tá. Aí eu abro um processo questionando esse NBS. Com o NBS, errado? Mas lembrando que essa classificação é nacional. Certo. Antes de você questionar a prefeitura, confirma na Receita Federal os códigos. Se o código que você está querendo está de acordo com a Receita ou se a prefeitura está divergente. É porque, assim, a atividade da imobiliária está correta, o KNAI, né? Mas aí o serviço não existe lá no NBS. Só que a prefeitura me informou que eles pegaram a tabela nacional da Receita Federal. Então, vamos pegar a tabela e conferir primeiro. Mas aí você vai ver com eles lá e me dar uma posição? Você que falou comigo no privado, que eu já escuto, né? Foi, aham. Amanhã eu te respondo, pode deixar, eu te respondo. Não, tá bom, então, muito obrigada. Everaldo, eu disponibilizei no nosso grupo lá a tabela lá, o anexo que tem o NBS, a versão 2.0. Então, está lá no nosso site, lá nos grupos tem essa tabela com todos os NBS, todos os KNAI. Everaldo, posso falar? Fala. Pode. É assim, o NBS, ele é amplo. Por exemplo, as empresas que fazem reparação, entra reparação de telefone, reparação de máquina, reparação de tudo, qualquer coisa. O que é que está acontecendo? A pessoa tem que estar testando. Por exemplo, meu caso lá, está no NBS que não tem nada a ver, mas está próximo ao que está lá. Agora, a atividade imobiliária, se for, ela está certa. Ela tem que entrar lá no NBS, quando ela tira a nota fiscal, lá depois onde faz a qualificação do serviço, e ela clica lá e vai testando até ela encontrar. Quando ela encontrar, o que ocorre? Ela dá enter, salva, aí ela atualiza, senão não tem jeito. É porque eles colocaram aleatório. Ô, Divina, lá no meu aparece só 5 lá, NBS. E aí eu coloquei o que mais aproxima, só para não deixar de faturar, né, para o meu cliente. Mas você pode olhar lá, quando você abrir a nota fiscal lá, depois que tinha a qualificação de serviço, onde escreve serviço, já aparece, a Receita Federal já manda lá os KNAIs que está no seu CNPJ. O que ocorre? Você vai pegar uma por uma, vai ficar testando. Infelizmente, é manual desse jeito, muito ruim. É assim mesmo. Aí, eu só tenho 2 e aparece os mesmos. Eu já mudei, assim, fui fazendo esse mesmo teste que você falou, mas não aparece a opção da prestação de serviço de locação bens não residenciais, que é o meu caso. Ah, tá. Aparece só outro, tá? E tem mais uma coisa, você faz as notas, no outro dia volta, tá do mesmo jeito. Viu, Sucena? Você faz a adequação do NBS mais próximo, fica azulzinho, você faz a nota. No outro dia, tá pedindo de novo. Você que tem, assim, um canal com eles lá, eles têm que fazer uma atualização, uma adequação. Quem não está adequando é o próprio NBS que foi lançado lá, que ele é nacional, você mesmo falou, mas ele não está adequando as notas, não. Aí imagina a dor de cabeça que vai ser geral daqui uns dias. E outra coisa, é o seguinte... Às vezes você põe lá, por exemplo, na área de tecnologia, tem muita coisa, só que lá tem algumas coisinhas só. Exatamente. Então, eu acho assim que como a Sucena, Everaldo, os líderes nossos aí, entrar em contato lá para reclamar isso aí, e no outro dia você vai ter que fazer de novo, não é assim? Uma vez feito, tinha que estar feito. Não, ele volta. Obrigada.
O Leandro chegou, ele pode dar uma explicação disso aí, ô Leandro? Boa noite, presidente Beraldo. Boa noite, presidente Suzano. Boa noite. Boa noite a todos os participantes. Estou com um problemazinho técnico aqui, presidente Beraldo, no equipamento. Pode ser que falhe a minha voz aqui. A pessoa, qual que é a classificação econômica? É de atividade imobiliária, mas seria o quê? Serviço de administração e intermediação de imóveis residenciais? No caso aqui, deixa eu pegar aqui o meu aqui. Aí o NBS. Não. Qual que é a atividade econômica que reflete o caso concreto da empresa? É serviço de administração e intermediação de imóveis residenciais? Não, é locação de bens residenciais. Tá, então é serviço de administração e locação de imóveis residenciais, né? Isso. Então, o NBS correto para essa atividade é o 1.1001.11.00. Espera aí, deixa eu anotar aqui. Ô, Leandro, 2 minutinhos. Ô, Fá, coloca esse código aí para nós. Demonstra para nós aí. Tem jeito? Peraí, presidente, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Vê se o Leandro Falando consegue, com os porque pais aqui aqui. eu estou com a internet do celular, a internet aqui caiu com essa chuva aí. Vê se consegue aí, ô, Leandro. Peraí. Se não fosse o Leandro para salvar a gente aqui, nós estamos enrolados, né? Leandro, qual que é? Pode falar que eu vou anotar. É o 1001 ponto 11 00. É isso mesmo, só que lá no meu não aparece essa opção. Aí seria o final 111, né? E o 112. O 11.00 é para imóveis residenciais e o 12.90 é para imóveis não residenciais. Exatamente. Aí o meu lá só está aparecendo. O meu só está aparecendo os números. 10, 201.00, 10, 205.00, 905.12, 11.001.21, 11.0021 22. E a maioria fala serviços de intermediações na distribuição de mercadoria, na comercialização de energia elétrica, derivados, compra e venda de imóveis residenciais. Não tem alocação. Porque a atividade primária da imobiliária, se for imobiliário o caso, é serviço de intermediação, serviço de administração e intermediação de imóveis. Então, o serviço, a atividade primária de uma imobiliária seria essa. Aí, o que pode ter como atividade aí acessória seria uma locação, né, e uma corretagem. Certo. Que é diferente. Por que é diferente? Quando a gente fala serviço de administração e intermediação de imóvel, o que é? A imobiliária, ela administra a cobrança, certo? Ela vem ali, intermedia, né? Ela intermedia a compra e, posteriormente, ela vai gerando aqueles boletos bancários para receber do locatário, extrai a comissão dela e só repassa para o locador o líquido. Certo. E só fazendo uma... esqueci o seu nome? Juliana. Juliana, só fazendo um adendo, já para a gente já fazer uma ponte aí, toma cuidado com o acréscimo de 10%. Ela é do lucro presumido, não? Não, simples. Ah, tá. Não, então essa informação não serve para você. Aí, no caso, então, Leandro, o que você me orienta vai ter que mudar o KNAI mesmo.
vai nos atos constitutivos e ver se a classificação econômica ela reflete essa classificação que eu te informei aqui agora. Porque se não refletir, o MBS também não vai cruzar, não vai bater. Pois é. Leandro, só me perguntando aqui com relação ao que a menina falou aí, a Juliana. Ô, Juliana, essa empresa sua, ela está no Simples de aluguéis de imóveis? Isso. Mas não é aluguéis de imóveis próprios, não, né? Não, Robson, não é o caso, não. A atividade dela é aquela atividade imobiliária mesmo, é serviço de intermediação e administração, não é locação. Tá. Não é aluguéis próprios, não. Não é locação de imóveis, não. Aí é outra classificação econômica. Tá. Então, nesse caso aí, Leandro, que eu estou entendendo, está tendo um problema no sistema lá da prefeitura, não está adequando aí de acordo com o NBS correto, de acordo com o KNAI. Então, está tendo um problema no sistema. Então, no meu entendimento, é aí, isso. Só basta ela saber se o KNAI ele reflete o significado da classificação econômica. Então, acho que o Sucena, Fábio, Geraldo, tem que ligar na prefeitura e pedir para eles suspender essa exigência por enquanto com relação à emissão de nota, até se consertar esse trem aí, porque senão essa semana vai virar um angu de caroço. Leandro, Sim. Eu posso fazer uma pergunta, Everaldo? Pode? Ô, Leandro. Everaldo, seu microfone está fechado. Ô, Leandro, vou fazer uma pergunta que eu acho que vai servir para todo mundo. O NBS, por exemplo, a empresa ela tem mista, prestação de serviço e venda de mercadoria. O NBS ele tem que ser a atividade principal ou o serviço pode estar em nas secundárias? Agora alertou um negócio aqui. Ótima pergunta, Divina. Não, são documentos fiscais eletrônicos diferentes. O MCM ele vai seguir ali a nota fiscal modelo 55, só fazendo um adendo que quando se tratar de locação de bem imóvel, o documento fiscal eletrônico a ser emitido é uma nota fiscal de serviço e vai ter que ser alocado nessa nota o INCM do bem imóvel, só fazendo esse adendo. Agora, imóveis, aí é nota fiscal de serviço e lá é NBS. Então, o documento fiscal eletrônico, ele vai acompanhar esses dois padrões. Se for nota fiscal eletrônica modelo 55, vai ser NCM. Porque nós estamos falando... Não é essa a minha pergunta, deixa eu te falar. A empresa, ela é mista. Ela é prestadora de serviço, mas também pode vender, ter inscrição estadual para venda. Se eu te perguntar, para efeito do NBS, a prestação de serviço pode ser secundária ou necessariamente ela tem que ser primária? Não, ela pode, quantas atividades de serviço tiver, ou se ela tiver se ela for preponderante, se ela for primária acessória, não interessa. Então, a prestação de serviço pode ser secundária. Espera aí um pouquinho, Divina. Ô, Leandro, me parece que você apresentou aí, atividade. Ó, Juliana. Você que apresentou, Leandro? Não, né? Certo. Não. Tá vendo, Juliana, o NBS? É isso aqui, ó. É o Leandro que está apresentando, né, Verão? Então tá. Esse Pode daí falar, que eu preciso que apareça lá na minha nota fiscal para emitir, mas esse não aparece. Exatamente. Então, aí você só verifica se esse NBS, se a classificação econômica que está nos atos constitutivos da empresa reflete esse NBS. Só tome esse cuidado. Porque vai que você está com uma classificação econômica que não reflete uma atividade imobiliária, né? Porque a classificação é o KNAI, no caso, né? Classificação econômica é o KNAI. Os meus são 2. Já aproveitando que você está olhando. Peraí, deixa eu te falar quais são os meus 2 aqui. Aí eu não consigo pesquisar para você aqui agora. Eu teria que verificar com calma, fazer uma pesquisa com calma. Mas aí eu posso te chamar? Amanhã você me chama no meu número, no meu celular. Tá. Tem você no grupo aqui, né? Tem. Tá bom, eu te mando sim, Leandro. Muito obrigada por enquanto. Coloca teu número aí no chat. Digita no chat aí o teu número de celular. Eu copio e jogo aqui na... Tá bom, obrigada, tá? De nada. Pode continuar. O Robson, fala. Eu já falei, com relação a essa situação aí,
Se ela tiver com a classificação tributária correta, o KNAI abranger de fato, e não tiver lá o KNAI, então é um erro de sistema. Então tem que correr atrás desse erro de sistema aí na feitura. Porque senão, será que eles fizeram o sistema lá correto? Porque senão vai gerar um ângulo de caroço para emissão de nota aí, ó. Hoje ligou dois atrás desse NBS aí, ó. Entendeu? Vanil. Viu, presidente Veraldo? Só aproveitando a fala do Robson, e é interessante então, a gente acrescentar aqui que NBS não, até 31 de dezembro de 2025, não era uma realidade para quem vivencia a emissão de documento fiscal eletrônico. A partir de agora, com a introdução da reforma tributária, principalmente agora a partir de janeiro de 2026, as empresas vão ter que se acostumar com essa realidade. Por quê? Até então, as empresas estavam acostumadas só com a NCM, que diz respeito a bem, né? E está vinculado à nota fiscal eletrônica modelo 55. Agora, nas notas fiscais de serviço, as empresas vão ter que se preocupar com o NBS, que diz respeito ao quê? Ao serviço. Agora tem que tomar muito cuidado. Por quê? Qual que é a orientação, qual que é a nossa orientação técnica a respeito dessa matéria? Entenda seja cirúrgico na leitura do modelo de negócio da empresa. Por quê? Do modus operandi. Por quê? Porque tem serviços que, se você classificar o item de serviço de forma equivocada, aí você classifica também o NBS, por conseguinte, ele também vai ser classificado errado. Então, eu dou um exemplo. Por exemplo, você tem que tomar muito cuidado com a atividade de cobrança. Você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com uma empresa que, por exemplo, ela gera um boleto bancário para o contratante dela, para o cliente do contratante dela. Aí você tem que tomar cuidado para classificar, saber qual que é o subitem de serviço correto da Lei Complementar 116/2003, da lista anexa, para poder você chegar no NBS. Então, assim, e aí vai uma outra dica. Com a entrada, com a dinâmica agora da reforma tributária com o NBS, cuidado, não peguem planilha pronta. Tenham uma base de subitem de serviço, mas antes de definir o NBS, entendam o modelo do negócio. Porque, por exemplo, no exemplo da Juliana, qual que é o comum? Comumente, uma imobiliária, ela tem como atividade preponderante o quê? Serviço de administração e intermediação de quê? De imóvel. Mas eu posso ter uma atividade acessória só de locação. Eu posso ter uma atividade acessória só de corretagem na compra e na venda. Eu posso ter uma atividade de intermediação de negócios, de uma forma generalista. Então, assim, entenda primeiro o modelo de negócio, entenda o modus operandi da empresa para poder saber classificar. Porque no exemplo que eu dei, por exemplo, de empresa de cobrança, por exemplo, uma instituição de pagamento, uma empresa que fornece, ela fornece esse boleto bancário, ela acumula créditos, ela acumula créditos numa conta digital, e esses créditos ainda servem para o contratante dela pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma despesa da empresa. E aí você tem que tomar cuidado, porque esse tipo de atividade econômica, por exemplo, se você for na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, você vai encontrar ali nada não de 5 subitens de serviço. Aí você tem que tomar cuidado onde começa e onde termina. É só geração de boleto? É só geração de boleto bancário? Então, é um fornecimento de serviço de infraestrutura. Não, tem cobrança extrajudicial envolvido? Aí é serviço de cobrança. Aí, quando eu faço essas variações, cada variação dessa ela tem um NBS diferente. Então, o comando aqui é o quê? Entender o modus operandi da empresa, o modelo de negócio, para poder saber classificar o NBS correto. Leandro, fala. Boa noite a todos. Respondendo a Divina, não importa para fins
enquadramento aí, de parametrizar sistemas, se é atividade principal ou atividade secundária, porque você vai ter que se preocupar que cada serviço que for prestado, você vai ter que enquadrar ele no NBS. Então, se a empresa tem aquelas empresas lá que tem um cartão de CNPJ que tem trocentas páginas, a pessoa parece que coloca todos os quinais possíveis e impossíveis no CNPJ da empresa. Eu já vi aí de 10 páginas de cartão de CNPJ. O ideal é que você coloque só as atividades no cartão de CNPJ que a empresa executa, não é aquele monte de KNAI lá. Isso pode ser principal ou secundário, não interessa. Se é mista, se é produto e serviço, também não interessa. O que interessa tá vendendo o produto, vou fazer o enquadramento correto no CST, fazendo isso que o Leandro falou, ler o negócio do cliente, entender, para enquadrar corretamente, no caso de produtos, do CST, C-Class Tribo, de acordo com o NCM, CFLP, não se apegar a uma coisa só. Por exemplo, um NCM, ele pode ser tributado integralmente numa venda. Se constar na mesma nota, esse mesmo NCM for bonificação, ele já não tem incidência, ele é considerado um desconto incondicional. Se fazer uma nota separada, o mesmo NCM, o mesmo produto, já da nota separada, dando bonificação, ele já é incidência, é uma operação não onerosa, mas tem incidência. Só para você ter uma ideia, um mesmo NCM pode ser 3 coisas diferentes para fins de tributação de IBS e CBS, o mesmo produto, vai depender da operação e como isso está fazendo, tem que estudar a operação de cada cliente. Para quem é prestador de serviço, se você entrar no site lá da Nota Fiscal de Serviço, lá em Documentação Técnica RTC, lá vai ter uma nota técnica número 5. Nessa nota técnica tem um anexo 8º. Esse anexo, ele é uma planilha de Excel, ele faz uma correlação entre os itens da lei complementar, acho que é 116, e os NBS. Então, veja, baixa essa planilhinha que vai te ajudar muito, porque ela faz uma correlação entre itens da lei complementar 116, NBS, que são possíveis para esse item da lei complementar 116, que a gente já está acostumado a mexer, e os C-Class Trib e o CST. Então, tudo, basicamente, que você precisa para parametrizar, já te dá muita ajuda essa planilha. Entra lá e confere essa planilha, porque não está com problema, está errado na prefeitura, então provavelmente é o cadastro da empresa, ou está com KNAI errado, tem muita empresa nessa situação. Item da lei complementar 116 não tem nada a ver com a atividade real da empresa, então tem muito cadastro errado. Obrigada, Vanildo. No meu caso, é só um tipo de prestação de serviço e um tipo de vendas. Não, só um. Eu já vi que na mesmo que tem até 100 tipos de atividade, agora eles vão ter que se virar para enxugar. Não se apega em nada de KNAI, de CFLP. Não, essa tabela eu já tenho ela, já tenho estudado ela. Para esse negócio de atividade, se é mista, o que você vai entender? Ou seja, se é produto, nota fiscal, modelo 55, 67, se é serviço, em sua maioria, nota fiscal de serviço, e aí a gente tem que se virar nos 30, entender o negócio do cliente. A primeira coisa, entender a legislação. Segundo, entender o negócio do cliente para enquadrar ele na legislação e depois a gente vai atrás dessas codificações. Ok, obrigada, valeu. E aí, acrescentando a palavra do Vanildo, né, Vanildo? E aí, quando a gente fala em entender a legislação, a gente tem que ter formação para isso, né? Não adianta o profissional se aventurar, tentar interpretação uma legislação que não é a área dele, não é campo dele, e se ele interpretar de forma equivocada, ele tributa o cliente dele de forma equivocada, né? Então, assim, por exemplo, só realizando um adendo aqui, e fazendo uma analogia com o caso da Juliana. Eu estava até observando um caso no grupo, só para você ver como é delicado a questão. Como se você fizer uma análise equivocada, eu via que o profissional, ele estava em dúvida sobre relação de serviço de auditoria e consultoria na área de saúde. E ele falava que ele não encontrou esse item de serviço, ele não encontrou na redução de 60% da alíquota de IBS e CBS. Então, olha só para você ver como é que é delicado. Primeiro, quando você falar serviço de saúde, na reforma tributária agora, no que tange a IBS e CBS, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Só para você ter uma ideia. Nesse serviço de auditoria e consultoria da área de saúde,
você nem está na redução de 60%, você não está. Você não está na redução, nem na redução de 30%, que são dos serviços profissionais. Você não está nem em uma redução e nem em outra. Então, na verdade, o que acontece? Você vai tributar cheio, você vai tributar 28% com direito a créditos das operações anteriores. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala, por exemplo, serviço de saúde, tem que tomar muito cuidado porque eu posso ter um médico veterinário. O médico veterinário, ele atendendo às exigências, ele pode ter redução de 30%. Vamos supor que a alíquota seja de 28% a 28,6% de BS-CBS. Um médico veterinário, ele tem a redução de 30% se ele atender às exigências, né? A habilitação dele está vinculada à classificação econômica da empresa, não participar do quadro societário de outra PJ, não ser nem participante nem participado, não terceirizar essa atividade. Então, assim, atendendo essas exigências, o médico veterinário ele reduz 30%. Agora, e o médico humano? Ele reduz 30%? Não, ele não reduz 30%. Ele não vai reduzir 30%. O médico, os serviços aí desse médico são serviços específicos, aí sim, a gente está falando de serviço de saúde. Mas, por exemplo, auditoria e consultoria da área de saúde não está nem na redução de 60%, nem na redução de 30%. Ou seja, ele vai tributar cheio com direito a crédito nas operações anteriores. Então, assim, tomar muito cuidado em não se aventurar demais na interpretação de legislação sem ter a vivência necessária para isso, sem ter a formação necessária para interpretar a legislação. E ainda mais agora, com a introdução da reforma tributária, com tributação de lucros e dividendos, né? Com percentual, acréscimo de 10% nos percentuais de empresas que têm base presumida, né? Que tem base de cálculo presumida. Então, muito cuidado, vou só fazer um adendo aqui rapidinho. Hoje, às vezes, para driblar agora, o que a gente está observando? Para driblar a tributação dos 10% de dividendo, está se acrescentando o cônjuge no quadro societário. Tomar muito cuidado, porque com isso eu trago um risco. Se o societário, se o cônjuge, ele não tiver capacidade financeira para ingressar naquele quadro societário, para diluir aquele quadro societário, porque ali você vai vender uma cota de capital, se esse cônjuge que está entrando, por exemplo, ele não tiver capacidade financeira para justificar a origem financeira, para justificar essa aquisição de cota, você pensa que está resolvendo um problema para ficar dentro dos 50 mil não ter a tributação, e na hora você está trazendo um problema pior. Outro detalhe também muito, muito importante que eu estou vendo muito. Cria-se uma hold. Pois é, mas se eu crio uma hold, eu tenho que tomar cuidado, porque por exemplo, se for serviço médico, né, eu tô saindo de 10%, estou resolvendo o problema, entre aspas, de 10% da tributação de lucros e dividendos, mas, em compensação, o fato de eu ser participado por uma PJ, eu já perco a redução de quê? Eu já perco a redução se for um médico veterinário, por exemplo, eu já perco a redução dos 30%, porque, nesse caso, eu não posso participante nem participado de CNPJ no quadro societário. Então, assim, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. A gente já vem falando isso aqui já, acho que há alguns anos. A reforma tributária, ela diminuiu essa questão da planilhinha pronta. Comparativo de lucro presumido com simples, comparativo de lucro presumido com lucro real, não vai dar, porque agora você está com não cumulatividade. A regra, ela não tem receita de bolo. Cada empresa tem um fluxo de caixa. Cada empresa tem um recebimento com 15 dias, com 5 dias. Cada empresa tem uma realidade financeira. Então, mais do que nunca, agora vai ter que tomar muito cuidado. Então, assim, a tabela de NBS, essa tabela de correlação de NBS, ela é muito importante, que faz a correlação ali de NBS com o subitem da Lei Complementar 116 de 2013, ela é muito importante. Mas se certifique que a classificação econômica ela reflete o caso concreto do quê? Do modus operandi da empresa, do modelo de negócio da empresa.
Wanderson. Leandro, nesse ponto aí, eu acho que assim, você está tocando um terror que é desnecessário, né? Eu acho que é uma saída, uma escapatória que o empresário está usando, e nós também, como profissionais, a gente está buscando saída alternativa para o empresário que chegou com essa carga a mais aí dos 10%, né? A gente colocar o cônjuge, ou talvez um filho, ou, né, ou um pai, alguma coisa, é uma forma de se adequar à realidade que está entrando agora, né? Esse é meu ponto de vista. Mas eu acho que tem que pegar leve, porque a Receita, se ela for pegar tudo que ela vê de errado, ela já tinha feito, e eu acho que 90% do contribuinte ia fechar as portas, né, ou ia para a cadeia, se for pegar tudo. Mas voltando ao que você estava falando ali, em relação aos serviços que têm benefício de redução, tem um local que a gente consegue encontrar fácil esses serviços que tem essa redução das bases aí da IBS-CBS? Fazendo um adendo, Anderson, é o seguinte, quando eu coloco essas situações, só para deixar bem claro aqui, é o seguinte, a tomada de decisão sempre é do representante legal da empresa. O que eu falo é o seguinte, nesse sentido, eu vi, olha, não, vamos colocar um cônjuge ou um filho de 21, 24 anos aqui no quadro societário, para a gente fazer essa divisão e ficar todo mundo com 49.990 de distribuição de lucro. Quando eu me refiro nesse sentido, de fazer uma avaliação antes, ou só uma pequena avaliação. Ele tem capacidade financeira para comprar uma cota de capital? Uma simples avaliação. Ele tem condição? Outra coisa, isso já liga. Eu coloquei um cônjuge e um filho, tá? No imposto de renda de pessoa física dele, tem essa origem financeira? Eu falo nesse sentido. A tomada de decisão é do representante legal. Eu não posso fazer as coisas, quando eu coloco essas situações aqui no grupo, no sentido de alertar dos profissionais que assessoram uma empresa de forma geral, não vou dizer blindar, mas de se cercar das maiores informações possíveis. Por quê? Quando eu toco nesse ponto aqui no grupo, se você observar o que vem, nós estamos vivendo uma nova era tributária. Quando eu vejo que a administração tributária atual quer equiparar um modelo de apuração de tributo com benefício fiscal, que é o caso do acréscimo de 10% do lucro presumido, eu vejo que o comando da administração executiva federal agora é arrecadar a que custo for. Quando eu vejo tributação de lucros e dividendos para empresa optante nacional, sendo que eu tenho um livro de fundamento constitucional e legal, que derruba toda essa condição, que assegura toda a condição de isenção na tributação de si. Então, qual que é o comando aí que a Administração Tributária Federal está passando para todos os contribuintes, para todos os representantes legais de empresa? Olha, administrativamente quem manda sou eu. Então, se você quiser lograr êxito em alguma situação, você ajuiza a ação para a gente poder discutir lá. E aí eu vou ganhando tempo e fazendo caixa com isso. Então, assim, quando eu trago essas informações, não trazendo nenhum tipo de terror, nenhuma coisa, só alertando, porque o profissional que eu sei que a assessoria contábil é envolvida com obrigações acessórias no cotidiano dela. Então, uma informação a mais ou a menos, eu acredito que ela só vem aqui a somar, ela não vem a prejudicar nenhum profissional. Muitas das vezes... Nesse mesmo sentido, o empresário que procura um profissional contábil para abrir uma empresa, o colega, às vezes, o empresário, né, o que quer começar um negócio, tem 10 mil reais, aí vai lá e abre um capital de 100 mil. Como que justificaria isso? É no mesmo sentido a esposa ou o filho, né? Como que justifica? Beleza, é um incógnito do meu ponto de vista. Se quer pegar, vai pegar 99% agora, não é nem 90%. Aí qual que é seu papel de assessoria empresarial? Seu papel é formalizar esse risco via e-mail ou qualquer modo eletrônico, qualquer meio eletrônico. Perfeito. O seu papel de profissional é esse, não é que você vai vedar o andamento do processo, mas o seu papel, sua obrigação como assessoria empresarial é formalizar isso via e-mail.
E às vezes a gente observa que não tem essa formalização. Não, simplesmente eu vou botar um mais um sócio aqui para me dividir isso. Então, é isso que a gente observa. É igual a Hold. A Hold agora serve para todo mundo. E não é bem assim, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é nesse sentido, não é no sentido de aterrorizar o profissional. Não, tranquilo. Porque ele se torne profissional no pé da letra, e não batedor de tecla, de teclado, só fazendo as coisas de forma automática sem saber o que está fazendo. Uhum. Em relação aos segmentos... Pode falar, Robson. Em relação aonde a gente pode localizar os serviços com segmentos com redução ou algum benefício? Tá. No meu treinamento de reforma tributária, quando eu explico como você localiza e como você faz essa interpretação. Tá certo. Muito obrigado pela atenção. O Wanderson. Vanildo. O Wanderson. Posso falar com o Wanderson aí, Everaldo? Pode. O Wanderson, você entra lá no portal da nota fiscal eletrônica e procura lá, acho que em outros, você vai achar lá uma tabela completa, são mais ou menos 143 folhas, que tem o C-Classib e dá todas as informações que você precisa. Cita, inclusive, o artigo da lei, cita se tem redução, todas as atividades. Então, essa tabela aí é fundamental para você descobrir isso aí que você está querendo aí. É só entrar no portal da nota fiscal eletrônica, você acha essa tabela lá, viu? Ela é uma maravilha, essa tabela aí. Tira tudo quanto é dúvida que você precisar. A eletrônica de serviço, o senhor fala? Nota fiscal eletrônica. Não. Nota fiscal eletrônica dentro do site da Cefaz. Entendeu? Você entra lá na nota fiscal eletrônica, no site da nota fiscal eletrônica. Lá, e você acha lá essa tabela lá, é um espetáculo essa tabela aí. Na Cefaz do Estado. Você bota lá a nota fiscal eletrônica. Então, você entra lá, ela abre para você, você vai procurando lá, tem essa tabela lá. Deixa eu responder, fantástica ela, viu? Sobrão, só um minutinho, se eu interromper o senhor, desculpa. Fica no portal da nota fiscal eletrônica, portal nacional. Você vai na opção documentos, diversos, e lá tem duas tabelas principais para isso. É a tabela de classificação tributária e a tabela de crédito presumido. É isso que ele está falando. Então, essas duas tabelas já vai mostrar os serviços que têm as reduções. Não, aí também tem um local que é mais fácil, eu acho mais fácil, no portal da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, lá está hospedando muita coisa da reforma, lá tem que é do Conselho Gestor do IBS, lá tem uma tabelinha com CST, aí do CST, você clica no maisinho, os tipos de CST, vai abrir os C-Class-Tribos possíveis que pode ser amarrado àquele CST, por exemplo, um CST de tributação integral, aí vai ter o C-Class-Tribos que existe tributação integral. Um CST que tem redução de alíquota, vai aparecer abaixo dele os C-Class Tribes, que são possíveis de ser amarrado com esse CST de redução de alíquota. Então, dá uma olhada lá na Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, dá no Google, pesquisa no Google aí, ó. Tabela, CST e C-Class Tribes, Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Talvez fica mais fácil de você olhar isso. E lá também tem a tabela de crédito presumido, que é para algumas atividades que vai usar isso, não são todas, não. Vanildo, essa aí, eu falei estadual, mas é nacional. Você entrou lá, tem essa tabela C-Classib lá, ela é fantástica, viu, Vanildo? Ela te dá tudo isso aí que você está falando aí, inclusive juntamente com o CST. Maravilha, então. Obrigado, São 143 folhas lá, não tem nada lá que ela cita a legislação, qual é o artigo, te dá todas as informações, quais são as atividades que tem redução, que não tem, que é tributação integral, é um espetáculo essa tabela aí. Amanhã eu vou disponibilizar ela no site e nos grupos. Pode disponibilizar aí, Fábio, é uma maravilha essa tabela aí, você já olhou ela, né? Inclusive é aquela que eu solicitei por você, daquele negócio lá de remessa, né? Isso. Anildo, fala. Bom, eu queria, como se diz no linguajar contábil, corroborar o que o Leandro falou. Tanto é que eu já vi aqui, por exemplo, 2 clientes diferentes, 2 sistemas diferentes, sistemas grandes,
Aí que já está destacando IBS e CBS na nota, é produto, né? Falei, manda a nota aí para eu conferir. Os dois, tá errado, tá tudo certinho lá, os valores, tá tudo passou a nota, as alíquotas, mas nadou e morreu na praia, porque a base de cálculo do IBS e CBS está errado. Ou seja, o sistema lá não se atentou a isso, como se diz. O programador, lá quem desenvolveu o desenvolvimento do sistema, não se atentou que a base de cálculo do IBS e CBS, ele pegou o total da nota e mandou ver a alíquota. E também não é a mesma base de cálculo do ICMS. Então, como o Leandro falou, a pessoa tem que estudar para poder até conferir essas coisas de nota, as bases de cálculo, alíquota, se existe crédito presumido, porque não é a mesma coisa do ICMS, não é a mesma coisa de PIS e COFINS, é uma legislação nova. Tanto é que lá no portal da reforma, naquele portal da calculadora, existe lá como se fosse uma calculadora para você chegar na base de cálculo do IBS e CBS. Você tem que tirar imposto, você tem que incluir outras coisas, tipo assim, um frete, você tem que somar, você tem que tirar o ICMS, você tem que tirar o PIS, o COFINS, você tem que incluir, se tiver juros, multas. Então, assim, não é a mesma base de cálculo do ICMS, também não é o total da nota. Então, até para chegar na base de cálculo do IBS e CBS, se a pessoa não souber essas coisas, vai estar fazendo tudo, pensando que está fazendo tudo certinho, destacado na nota, está aqui, ó, bonitinha, a nota passou, mas a base de cálculo IBS e CBS está errada. Eu já peguei 2 sistemas fazendo isso errado, de 2 clientes diferentes. Presidente, eu posso perguntar aí para o doutor Vanildo? Vanildo, é o João Evangelista, boa noite. Onde você viu a legislação que já definiu a base de cálculo de IBS-CBS? Já saiu? Na lei complementar está lá, tanto é que já criaram uma espécie de calculadora no portal da reforma, mas acho que o online está inativo, mas se você instalar essa calculadora no teu computador, que tem como, aí lá tem uma calculadorazinha de base de cálculo, só que a que está online, acho que eles estão atualizando ela, mexendo em alguma coisa, ela está inativa. Mas ainda não está definido, Está na lei complementar, ué. Tanto é que eles criaram a calculadora com base na lei complementar, ué. Como é que não está definido? O João Evangelista, né? Está falando? Isso. Vendo aí na tela essa que eu estou apresentando aqui? Está vendo aí na tela? Sim, estou vendo. Olha qual que é o problema. Deixa eu te apresentar um problema aqui. Aqui está o portal, né? Belezinha, que a Receita Federal disponibilizou, tranquilo, né? Tá aqui, ó. Aí você vem, coloca o F. Eu só falei assim, só complementando aqui, porque, por exemplo, o Estado de Pernambuco, ele já se manifestou que ele vai aceitar a base do ICMS, o ICMS como base de cálculo para o IBS-CBS. Mas nenhum outro estado do Brasil ainda se manifestou, Ivanildo. Não, mas peraí, João Evangelista, deixa eu só te dar 2 detalhes. Ó, primeira coisa, só tem 2 órgãos que podem se manifestar em relação a assuntos inerentes à IBS-CBS. É o Comitê Gestor do IBS, tá? E a Receita Federal. Então, assim... E o Comitê Gestor, Leandro, cada estado tem um representante, né? Não, sim, mas o comitê já se posicionou justamente por conta desse entendimento, tá? Você falou, foi Recife, né? Pernambuco. Recife? Pernambuco, né? Então, justamente por isso, os estados, João Evangelista, não têm força para se posicionar, para orientar em matéria, tá? De base de cálculo, tá? De IBS, CBS, da composição da base de cálculo do ICMS, inserindo IBS e CBS. Não tem. Os órgãos que podem deliberar sobre essa matéria, o que vale, juridicamente falando, é o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal. Tá? Então, vão ter aí soluções de consulta. Tá? Por enquanto, nós temos só um ato normativo, um ato conjunto da Receita com o Comitê Gestor do IBS, mas vai haver soluções de consulta em relação a esse sentido, mas desses órgãos. Só já para te dar um alerta que assim, o Estado ele não vai ter
condão para determinar sobre essas questões. Tá? Não. Claro, Leandro. Eu falei, o que eu questionei é o seguinte, é porque ainda não existe definido base de cálculo PSBS, cara. Não, existe sim. Artigo 12 da Lei Complementar 214 ou 25. Não, mas tá. Já existe sim. Posso até te mostrar agora, já existe a composição. É o valor total da operação, incluindo multa, juros, seguro de carga, outros tributos, já existe sim, a base de cálculo já está definida. Agora, o que eu queria te mostrar é o seguinte, ó, qual que é o risco desses portais aqui? Justamente o que o Vanil acabou de falar. Aqui está um portal para você calcular IBS e CBS. Só que olha qual que é o problema. Aí, primeiro, você já vai ter que escolher aqui o CST. Então, você tem que saber qual que é o CST, qual que é o C-Class Trib. E aqui eu vejo um maior problema. Ó. Valor da base de cálculo. Aí você tem que saber a base de cálculo. Porque se você colocar qualquer valor aqui, a tributação do IBS e CBS no final... Leandro, tenta voltar uma tela antes, que lá tem uma calculadora de base de cálculo, vê se ela está ativa. Aí, só finalizando aqui o meu raciocínio, viu, com o João Evangelista, aí, João Evangelista, o que que acontece? Houve 2 estados, eu não posso falhar pela memória aqui, eu não sei se foi Pernambuco e Rondônia, eu posso falhar aqui pela memória, eu não vou nem arriscar. Mas o que que acontece? Nós precisaríamos de um projeto de lei complementar para viabilizar que o IBS e o CBS não comporia a base de cálculo do ICMS. Em 2026, isso é certo. Por que que é certo? Por que que o IBS e o CBS não compõem a base de cálculo do ICMS em 2026? Por que que não compõem? Porque o IBS e CBS não tem valor econômico em 2026. Não tem valor. Ele não vai somar o total da operação na nota. Apesar que ele vai aparecer em alguns arquivos das obrigações acessórias. Principalmente quem entrega SPED fiscal, ICMS e IPI. Mas ele não vai compor o total da operação. Agora, até lá, se a gente tiver um projeto de lei complementar, porque hoje, de acordo com a Lei Complementar 214/25, hoje o IBS e o CBS ele compõem a base de cálculo do ICMS. Então, o empresário, quando ele for precificar, ele tem que saber se o software dele está entendendo isso, está realizando esse procedimento de acordo com a lei. Por quê? Isso vai influenciar no preço. E nós sabemos que o ICMS ele só vai extinguir quando? Ele vai até 2032. Ele vem reduzindo, né, gradativamente, ele vem reduzindo de 2029 até 2032. Então, ele vai ter que se preocupar com isso até 2032. Agora, tem que colocar no radar o quê? Tem projeto de lei complementar? Vai ter projeto de lei, isso vai converter em uma lei complementar para que possibilite a retirada do IBS e da CBS, da base de cálculo do ICMS? Se tiver, sim. Mas hoje, se você me perguntar se hoje, Leandro, vai entrar 2026 não, porque IBS e CBS não tem valor econômico. Mas 2027, se nada acontecer de diferente, compõe a base de cálculo do ICMS. Agora, o que eu queria contextualizar com você aqui também, João, olha o risco dessa ferramenta. Aí você vem aqui, por exemplo, já vem até com número, né? Já vem com R$200. Aqui está em vermelho porque eu não selecionei o CST do IBS, CBS, nem o C-Class Trib. Tranquilo. Aí eu venho aqui e coloco um valor na base de cálculo. Será que eu extraí o PIS e a COFINS dessa base de cálculo? Será que eu extraí o ICMS da base de cálculo do IBS e da CBS? Né? Ah, mas, Leandro, é prestação de serviço, tá? Será que eu extraí o ISS da base, o ISS, o PIS e a COFINS da base de cálculo? Porque se eu não extrair, eu estou com valor cheio. Se eu estou com valor cheio, o que vai acontecer? Eu vou tributar o meu cliente 2 vezes. Vou tributar o empresário 2 vezes. Ah, Leandro, o software dele tem que fazer isso? Deveria. Qual que é o interessante? Fazer um primeiro cálculo. Fazer o primeiro cálculo para ver se está certo. Mas o que eu quero contextualizar é o risco da ferramenta. Se eu não sei que minha base tem que ser líquida, eu jogo qualquer valor aqui. O CST ou C-Class Trib pode até estar certo. Aí eu clico aqui nessa opção de calcular, vai sair um resultado
equivocado. E pode trazer o quê? Ônus para a empresa. E aí vem um outro detalhe. Para mim excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do IBS e da CBS, eu tenho que saber o que compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, só para você ter uma ideia, ICMS compõe a base de cálculo de PIS e COFINS? Não, nós sabemos que não. Leandro, então, peraí, quem que eu calculo primeiro? Eu calculo ICMS, eu calculo PIS e COFINS, quem que eu calculo primeiro para tirar da base de cálculo do IBS e da CBS? Então, é aquela questão. Se isso não estiver bem alinhado, o resultado final do IBS e da CBS, ele sai totalmente equivocado. Então, assim, tem essas ferramentas que vai trazer CST, Seclestrib, mas eu falo uma coisa, não se enganem, não vai dispensar análise. Em momento nenhum vai dispensar análise, ainda que tenha essas ferramentas disponibilizadas pelo governo federal. Certo. Ok, Leandro, obrigado. Ô, Leandro, volta para mim aí, ó, e fala do presumido que vai alterar a partir de janeiro. Sim, o acréscimo de 10%... Demonstra para nós aí, ó, 0,65 vai passar para quanto, certo? Assim por diante. Deixa eu ver se eu fiz. Eu não me lembro se eu construí algum material, por exemplo. Não sei, mas deixa eu. Mas, assim, a priori é um acréscimo de 10%, não na alíquota, e sim no percentual, que na prática vai aumentar a base de cálculo. Ou seja, os 10% você vai acrescer nos 32%, se for prestador de prestação de serviço, né? Vai acrescentar aí a base, né? Não, eu vou aumentar 10% no percentual. Então, se o percentual for 32%, eu sou uma prestação de serviço, vamos pensar assim, exceto transportadora rodoviária de carga, que é 8%. Vamos pensar 32%. Então, o acréscimo de 10% é nos 32%. Então, isso vai para quanto? Salvo engano, acho que vai para 35,80%. Mas só que esses 35%... Só para fazer a continha aí, vai fazer uma continha aí para lá. O comércio, 8%, né? Aí vezes 10%. Você vai pegar 8 mais 10%, dá o quê? 8,80. 8,80. Então, ao invés de ser 8, vai ser 8,80. O contribuição social, CSL. Aí, contribuição social, 12, não cuidado. 12 vai passar para... 12 mais 10%. Mais 10%. Isso. 12, pegar 12 mais 10. Soma 12 mais 10%. Vai dar quanto? 13,20. 13,20. 13,20. Aí só um adendo. Aquele que era 0,65, e os 3% vão aumentar também. Não, aí não. Aí é outra conta. Aí é outra. Aí vai para alíquota zero, aí vai para isenção, aí vai para PIS, COFINS, aí é outra conversa. Aqui é imposto de renda e contribuição social. Só imposto de renda e contribuição social. Só o imposto de renda e a contribuição social que vai aumentar, certo? Isso, mas vai... Aumenta 10%. Mas vai afetar PIS e COFINS também, tá? Tanto no regime não cumulativo do lucro real, como no regime cumulativo também. Vai afetar. Se eu tenho um produto, por exemplo, que ele é alíquota zero, de PIS e COFINS, de acordo com a Instrução Normativa 2305 de 2025, salvo engano, acho que no artigo 4º, aí você vai pegar a alíquota padrão, e vai verificar quanto que representa 10% da alíquota padrão. Se esse produto ele não fosse... Qual que é a alíquota padrão desse produto, que hoje é a alíquota zero? É 1,65. Então, 10% de 1,65 vai dar quanto? Aí a empresa começa a pagar esse percentual sobre esse produto. Agora, só fazendo um adendo, viu, presidente?
existe uma transição, tá? Então, por exemplo, 1º de janeiro de 2026 voltando ali para a base de cálculo presumida, para o lucro presumido, no que tange a imposto de renda e contribuição social. Só fazendo um adendo, existe uma transição. Para 1º de janeiro de 2026, é o imposto de renda de pessoa jurídica. A partir de 1º de abril, imposto de renda de pessoa jurídica e imposto de importação. A partir de 1º de abril de 2026, os demais tributos. Aí é quem, Leandro? Aí é contribuição social sobre lucro líquido, aí é PIS, aí é COFINS, aí é PIS importação, COFINS importação, IPI, crédito presumido, né, de IPI, por aí vai. Mas janeiro de 2026 é quem? Imposto de renda e imposto de importação, tá? Que já tem a sua aplicabilidade já agora de imediato. Aí os outros tributos, aí, inclusive tem que tomar muito cuidado com contribuição previdenciária do empregador e da empresa, tá? Que vai afetar também a contribuição previdenciária do empregador e da empresa. Então, vai afetar aí de uma forma geral. Aí o que vai ter que tomar cuidado é com essa composição desse cálculo também. Como é que esses 10% ele se concretiza nesse cálculo. Por exemplo, esse acréscimo de 10% nos percentuais vamos pensar que isso, inicialmente, são no imposto de renda de pessoa jurídica. Então, primeiro, ele vai incidir os 10% na parcela que superar 5 milhões anuais. Só que tem um problema. O legislador infraconstitucional veio e falou o seguinte: olha, mas nós vamos ter que proporcionalizar. O que é proporcionalizar? Eu vou proporcionalizar esses 5 milhões de acordo com o período base. Qual que é o período base do lucro presumido? Trimestral. Então, a conta anual é 5 milhões. Mas a conta trimestral é quanto? 1.250.000. Porque se eu pegar 5 milhões e dividir por 4 trimestres, né? Vai dar 1.250.000. Então, a conta é por trimestre. Leandro, é possível você fazer uma planilhazinha para nós e na próxima reunião você aí divulgar e você passar para nós aí? Eu vou tentar fazer um materialzinho e a gente explanar na próxima reunião. Na próxima reunião, o Fábio, pede para o Elis colocar na próxima reunião que o Leandro vai explicar a respeito desse 10% dessa lei, certo? Que não é tão simples assim como que eu pensava, não, né? Tá ok. Não, tem uma série de detalhezinhos, presidente. Não é 5 milhões, mas você tem que proporcionalizar por trimestre. Aí já dá 1.250.000. E se você não atinge isso no mês, você tem que tomar cuidado, porque o faturamento, aliás, no trimestre, o faturamento ele acumula para o segundo trimestre. Aí vai ter que tomar cuidado porque acumula. Então vai ter que ter esse controle, vai ter que colocar no radar as apurações trimestrais, para ver se acumulou, onde que ultrapassou 1.250.000, porque no trimestre em que ultrapassar o acumulado, aí você já tem que fazer o cálculo. Fala, Vanildo. Leandro, realmente não se pode confiar muito nesses negócios de calculadora, que eu estava até olhando aqui o que eu tenho ali instalado, que chama offline, né? Que você instala no seu computador e se comunica direto com a API lá do Serpro. E realmente nessa calculadora eu vi uma coisa lá, que na lei diz que deve ser excluído também o IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS, e o IPI, e o próprio IBS e CBS, que não constitui, não entra na base de cálculo, né? E nessa bendita calculadora, eu vi que lá na exclusão não tem o IPI, só tem o ICMS, PIS, COFINS e ISS. Então já é um ponto para se ver, ou seja, para mim não está de acordo com o que está na lei complementar lá você falou, artigo 12, que é realmente sobre a base de cálculo. Eu queria te perguntar, era outra coisa, não sei se eu posso perguntar outro assunto, não tem nada, é sobre PIS e COFINS não cumulativo. Pode perguntar.
No Ele vai caso, trazer na próxima semana a respeito Ah. do presumido, né? O aumento de 10%. tá. No caso da empresa que apura regime não cumulativo PIS e COFINS, lá nas leis que trata de PIS e COFINS, fala que deve ser excluído o ICMS. Quando você vai para a instrução normativa da Receita Federal, na parte dos créditos, fala que deve ser excluído não só o ICMS na hora de calcular, chegar na base de cálculo dos créditos, né, regime não cumulativo. Deve ser também excluído o IPI, que vem na nota do fornecedor. Só que na lei não está isso. No seu entendimento, e aí, a empresa deve seguir o que está na lei, estritamente na lei, ou essa a mais que a Receita Federal está exigindo por meio de instrução normativa? Isso é legal? Eu teria que verificar como é que está como que consta lá a redação na lei e na instrução normativa, Vanil, para me te falar com mais precisão. Teria que observar ela, avaliar ela agora. Mas, assim, em regra, a instrução normativa ela é uma norma de procedimentos, tá? Então, uma lei, seja ela complementar, seja ela ordinária, ela é superior, hierarquicamente falando, ela é superior a uma norma de procedimento. Agora, o IPI ele é destacado por fora, né? Então, ele soma ali com o total do valor dos produtos, certo? Então, o correto é que ele seja excluído. O correto é que ele seja excluído. É porque a terminologia da lei diz que sobre as aquisições, que desde que tenham incidência, é permitido destacar crédito nos percentuais lá de 1,65, 7,6. Lá não cita IPI, que o IPI deve ser excluído, fala sobre o total das aquisições. O termo, se eu não estiver enganado, é isso, sobre o total de aquisições, desde que tenha incidência lá do fornecedor. Teve incidência, não é alíquota zero, não é aqueles monofásicos. Já a instrução normativa usa esse termo, mas lá embaixo, se é um parágrafo, um inciso, diz que deve ser excluído desse total o IPI destacado na nota do fornecedor. Só que na lei não diz isso. Eu vou avaliar a redação das duas normas, tanto da lei ordinária como da instrução normativa, e a gente traz para cá para a gente debater. Não, tão certinho, obrigado. Beleza, Leandro. Alguma coisa mais, pessoal? Quer falar mais alguma coisa, Leandro? Bem, presidente, é só para trazer informação, né? Isso já foi divulgado por vários comunicados da Receita Federal, inclusive o ato conjunto, né? O primeiro, só existe até agora só um, né? O ato conjunto da Receita Federal com o Comitê Gestor do IBS, a dispensa das penalidades, para quem não destacar o IBS e o CBS na nota, tá? Mas cuidado, porque lá é até o primeiro dia do 4º mês subsequente. Então, da publicação do regulamento, né? Então, eu acredito que o regulamento do IBS da CBS, eu acredito que ele deve ser publicado agora pelos próximos dias. Porque, assim, na nossa avaliação, eu acredito que 1º de abril para a empresa que não destacar IBS CBS, primeiro dia, uma fração de dias aí, dia 2, dia 3, dia 4, pode ser que aconteça, né? A gente não tem controle total sobre isso, que depende de publicação, né, de normas. Isso não está no nosso controle. Mas eu acredito que em meados de abril, agora desse ano, já tem a penalidade por falta do destaque nos documentos fiscais eletrônicos, seja qual for. Seja o mercantil, que tem bens, como o de serviço. Então, assim, o que a gente orienta? A nossa orientação técnica é o seguinte: permaneçam nessas orientações, permaneçam nessa dinâmica com a empresa, para que, cientizando os responsáveis, o representante legal, o departamento de compra, o departamento de faturamento, a deixar o sistema emissor dele de notas pronto, já de preferência já destacando. E uma coisa que me chamou muita atenção, me parece que um dos comunicados da Receita Federal
ela fala que essa penalidade não vai ser aplicada desde que o contribuinte esteja agindo de boa fé. Isso nos traz muito receio, porque boa fé é elemento aberto. Como que a gente vai mensurar, né, a oferecer essa boa fé do cliente? Então, em um dos comunicados dela, usou mais ou menos essa expressão, e eu fiquei receoso com isso. Então, assim, e o pior é que o artigo 348, artigo 348, parágrafo 1º, ele não foi revogado. Então, assim, nós temos um ato conjunto da Receita Federal falando que dispensou a penalidade, mas o parágrafo 1º do artigo 348 lá não foi revogado, continua ativo. Mas, obviamente, é um prazo, né? É um prazo que o fisco, vendo toda essa carga de obrigações acessórias aí já no início do ano, obviamente para as empresas se adaptarem. Agora, não pode deixar a empresa cochilar, os envolvidos na emissão de documento fiscal eletrônico cochilar, porque quando a gente pensar, abril de 2026 está bem aí. E aí, não tiver destaque na nota, aí já vai ter penalidade para ser aplicada. Tira esse calculador daí, o Leandro, tira a calculadora. Vanildo, fala. Não, Silvano, eu ia perguntar um negócio para o Leandro, mas eu estou vendo o horário, sobre imposto de renda, aquela diferença do 13º salário que é calculado normalmente na folha de dezembro, né? Que chega quem ganha remuneração variável, tem diferença de comissão, hora extra, essas coisas, aí dá uma diferença no cálculo do 13º, né? Faz um ajuste. Aí minha dúvida está sendo um imposto de renda, mudou os 5 mil agora, tem os 5 mil, é isento, e tem aquele dos 5 até os 7 e pouco, que tem uma graduação lá, Tá, mas e aí o pagamento dessa diferença é agora em janeiro. Eu estou na dúvida aqui, e agora? Como é que eu faço no imposto de renda para calcular essa diferença do 13º? Porque a legislação diz o seguinte, que eu devo refazer o cálculo e descontar, ou seja, recalcular o imposto de renda, descontar o que já foi descontado lá no lerite do 13º. Tá, mas agora? Eu devo considerar a tabela de 2026 para esse cálculo? Ou considerar o que foi em dezembro de 2025? Dessa bendita imposto de renda sobre a diferença do 13º salário? O imposto de renda ele é regime de caixa, né? O pagamento ele foi em qual mês? O 13º até o dia 19, só que a diferença vai ser paga agora junto com a folha de dezembro, amanhã, né? Então, se o pagamento ele já é dentro do mês de janeiro de 2026, aí na nossa avaliação entendo que você já tem que observar a tabela nova. Tá, mas aí deixa eu te explicar. Tem um detalhe lá na legislação, na instrução normativa que trata de imposto de renda da pessoa física, especificamente 13º salário, relacionado à folha de pagamento. Ele diz que parece que é a única exceção do imposto de renda. Nesse caso, o imposto de renda é considerado devido no mês que é pago o 13º. Quando que é pago o 13º? Dezembro. É um troço para mim, tão diferente que acho que é a única coisa que o imposto de renda é considerado devido no mês do pagamento, ou seja, da competência, e não regime de caixa, que seria dezembro. Tipo assim, eu tenho um 13º, um imposto de renda lá no 13º, em dezembro, e eu vou recalcular a diferença que vai ser paga em janeiro. Eu vou aplicar a tabela de janeiro, então pronto. Nesse sentido, não, Wander. Mas é o que está na legislação, seu Everaldo. Instrução normativa, acho que 1.500. Mas tem outro que fala que é pelo pagamento, pronto. Mas lá na instrução normativa tem essa exceção. A educação tem confronto. Ela pode até pensar nisso, mas acontece que o Leandro está bem claro aí, é pelo pagamento, somou o pagamento, e é impossível ser retroagir aí. Na próxima reunião eu vou trazer o que diz, né, eu não lembro agora de cabeça, para não ter pego, o que diz exatamente na instrução normativa sobre esse assunto. Não tem lógica. É 1.500. A instrução normativa não modifica a lei. Porque modifica a lei, não. Porque a lei não falou que é sobre o pagamento, pronto aí. Agora a instrução normativa vai modificar uma lei? Não. Presidente, só um detalhe. Falar aqui com o Fábio. Fábio, você viu que a medida cautelar
proferida pelo ministro Marx, você viu que ele não abriu mão de tributar o Simples Nacional? Ou seja, qual que é o comando que ele está, qual que é o que o STF está sinalizando? O STF está sinalizando que não vai ter colher de chá para o Simples Nacional na tributação de lucro e dividendo. Ele vai acompanhar aquele dispositivo que você falou que está na lei complementar, a lei complementar 123, parece que é 86, né? Exatamente. Mas a preocupação, Fábio, assim, o que eu estou vendo nos últimos julgados, nosso receio é o seguinte: tudo está sendo toda decisão, a maioria das decisões, e isso já é de há muito tempo, né, de agora, mas as últimas estão trazendo uma conotação muito econômica, que vai sempre ali sinalizando que vai trazer danos irreversíveis aos cofres públicos. Então, assim, nosso receio é que as decisões elas estão sendo mais políticas do que técnicas. Então, assim, o sócio de empresa optante pelo Simples Nacional pode preparar para tributar lucros e dividendos, que pelo menos o que sinalizou o ministro Nunes Marques, eu acredito que quando for a referendo não vai recuar, não vai recuar. Então, até porque quem ajuizou, salvo engano, quem ajuizou uma das ações diretas de inconstitucionalidade foi o Conselho Federal da OAB. Ele pediu a inconstitucionalidade dos artigos da Lei 15.272 de 2025, principalmente para a Sociedade de Advocacia no Simples Nacional. E o ministro Nunes Marques, ele não proferiu medida cautelar. Por hora, ele não proferiu. Então, qual que é o sinal que nós temos aí? Que os sócios optantes pelo Simples Nacional vai tributar. Corretíssimo. Everaldo, só aproveitando aqui, eles têm recebido muita ligação do pessoal querendo saber a nova tabela do imposto de renda. Não tem nova tabela até o momento. Porque você olha para a tabela lá, não tem a isenção de 5%, mas é porque a tabela é a mesma, só que o sistema internamente faz aquela equação lá para chegar na redução de 5%. A tabela não mudou. Eu acredito que ela deve mudar alguma coisinha no fator de desconto quando alterar a tabela do INSS, porque com a tabela do INSS vai ter que mexer no fator, mas até o momento continua a tabela do imposto de renda normal, e quem vai definir a questão se como o doutor Abrão falou, se é 5 mil ou se vai o desconto até 7.350, é o fator lá, a equação que a lei 15.270 criou lá. E o programa já colocou já, né? E o programa já está habilitado. É uma redução. A gente não tem alíquota nominal nova. A gente tem uma redução. Isso. Vanildo, fala. Everaldo, complementando o que o Leandro falou, eu, pelo menos, não espero nada de decisão do governo em relação a imposto, é só mais imposto. Tanto é que eu tive um caso aqui, ó, DCTF-Web, o prazo era 31, teve 2 que eu tive que fazer dia 31, senão era multa. Eu mandei, de repente chegou a notificação lá, ou seja, uma ED, eu falei, mas conferi 10 vezes lá no site da Receita, Agenda Tributária, olhei na minha consultoria, mas o prazo é dia 31. Aí a Receita mandou uma ED dizendo que eu entreguei dia 2, eu falei, mas que coisa é essa, eu estou no futuro aqui. Aí hoje, graças a Deus, baixou um ato lá dizendo que vai cancelar essas multas do dia 31. Então, quem mandou desse TFF dia 31, eu vou uma EDzinha, que o povo tá tão doido atrás de dinheiro que estão até jogando as coisas para o futuro para multar. Se você não tiver atenção, se a pessoa não tivesse atenção, já tinha pego o DAF e pago. Ainda bem que eu não fiz nada disso. Eu falei, vou esperar uns dias, qualquer coisa eu entro com defesa. Printei as telas de tudo, salvei tudo, eu ia fazer defesa. Mas eles viram e cancelaram essas multas do dia 31. O povo tá tão doido atrás de dinheiro a Receita, e o STF, na hora que fala assim, ó, eles vai lá, pede Advocacia Geral da União, chega, ó, se você diminuir isso aqui, nós não vamos ter dinheiro para programa social, nós não vamos ter dinheiro para pagar o salário de você, nós não vamos... Acho que o cara vai decidir a favor de empresa, mas nunca. Ivanildo, com base nisso que você falou agora, por isso que nossa orientação técnica é que mantivesse como parâmetro
o prazo de 31 de dezembro de 2025 para registrar a ata. Por quê? Qual que é a segurança jurídica que nós temos hoje no país? Qual? Aí o que acontece? Aí nós observamos que o pessoal falou, nossa, prorrogou, o ministro Nunes Marques prorrogou a deliberação para 31 de janeiro de 2026. Aí o que acontece? Não, então agora eu tenho tempo suficiente para fazer. O que acontece é que quando essa análise análise dessas ações diretas de constitucionalidade ela for submetida a referendo, essa medida cautelar ela pode ser revogada. Ela pode ser revogada. E o pior, se ela sendo revogada, excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal pode revogar ela com efeitos retroativos da medida cautelar, como se ela não existisse, como se ela nunca tivesse existido. Então, assim, Leandro, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Não, é possível. É possível. Então, eu mantive as orientações dos clientes que nós orientamos, mantenha o parâmetro de 31 de dezembro de 2025. Obviamente, assegurado aí o alargado por mais 30 dias da data da assinatura do sócio na ata, com base naquele decreto que trata de registro mercantil da empresa, né? Que trata ali do registro, dos registros de documentos nas juntas comerciais, né? Eu não me lembro pela memória agora o decreto. Mas, então, assim, quando se falou que foi prorrogado a deliberação do lucro e dividendo apurado até 2025, 31 de janeiro de 2026, o pessoal muitos profissionais já pensou que estava tudo resolvido. E o problema é que não está resolvido. Então, onde não se tem segurança, é manter o prazo de 31 de dezembro de 2025. Da mesma forma que a gente tinha falado antes. Faça um balanço intermediário. Não tem condição de fechar até dezembro? Fecha até 30 de novembro de 2025. Então, assim, tem que se cercar de todas as situações possíveis antes de realizar qualquer movimento nas empresas, né? Senão, com essa gama de obrigações acessórias já no início do ano, e ver mais coisa por aí. Ver o percentual do lucro presumido, ver a tributação do lucro de dividendos, abril aí já está chegando as penalidades do IBS-CBS está no documento, e ver mais coisas sobre a reforma sobre a renda, vai vir mais alterações aí pela frente, viu? E a folha, né? Esse negócio de liminar risco vago é a mesma coisa, né? Porque assim, presidente, nós vivemos hoje... Fala, Vanildo. A insegurança é muito grande. Até o passado ele é incerto. Então, assim, se eu sei que uma medida cautelar, porque essa medida cautelar, ela foi proferida pelo ministro Nunes Marques em caráter de urgência. Só que ela vai a referendo. Ela vai ser analisada no plenário do Supremo. Leandro, e só o que julgou? É possível revogar ela? É possível revogar ela? Ainda com efeitos ex tunc. O que é feito ex tunc? Retroativo à data da medida cautelar. Ou seja, ela pode ser anulada como se ela nunca tivesse existido. É uma medida excepcional? Mas é possível de acontecer. Depois daquela... Fala, Vanildo. Severaldo, na hora que eu vi essa liminar, que o ministro colocou que a data é 31 de janeiro, eu já disse, é molecagem. Porque se ele fosse uma pessoa séria, ele ia seguir o que está na lei da DSA, que é abril, né? Ou seja, deliberações até o final de janeiro. É mesmo, bufa de algo, ou seja, tu tem que correr para fechar a contabilidade em janeiro para fazer uma ata, vamos supor que tu não fez, aí tu tem que correr do mesmo jeito agora, janeiro, fechar tudo bonitinho, fazer reunião até 31 de janeiro. Então, a decisão dele, era melhor não ter feito nada, decisão de nada,
que eu esperava Vanil. abril, eu espero os outros ministros joga para abril, em vez de caçar, mude essa data para abril. Ô, Vanildo, a minha sugestão é que não colocasse o valor e falasse, ó, o lucro apurado até 31 de janeiro, até 31 de dezembro, eu vou pagar até 2018, acabou. O Ficou problema, segurado seu aqui, ó, Everaldo, é a é que intenção dele, ué. não tem ponto de correr. Essa decisão do STF, o entendimento que se manter nesse 31 de janeiro, ou seja, então esses caras esses ministros, eles estão nem aí para a lei da SA, ou seja, que diz que é abril, se você põe no contrato que é abril, no seu contrato social, janeiro, resolveu o quê? Nada. O que ele resolveu com essa liminar? Para mim, no meu entendimento, nada. Tu vai ter que correr para o contador, tu vai fechar a contabilidade anual. Pensa uma empresa lucro real, tem que correr para fechar em janeiro, e ter que fazer ata, fazer uma SA da vida, tem que correr em janeiro para poder fazer assembleia e destinar lucro, essas coisas. Rapaz, então essa decisão dele, eu tomara que os outros mudem a decisão dele realmente, mudando essa data para abril, que está na lei das SA. Isso é segurança jurídica. Agora o cara tirou de dezembro e jogou para janeiro. E Vanildo... Vamos apagar um pouquinho. Carlos, fala. Ainda vou acrescentar... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo, hein? Pode falar. É o seguinte, Everaldo, em relação a colocar valores, você coloca valores numa ata dessa, você registra na JUSEG, aí se torna um documento público, certo? Isso. Se ele é um documento público, o concorrente seu pode pedir a sua ata e ver o quanto você está lucrando e começar a fazer, né, pressão. Então, quer dizer, colocar valores é um risco. Eu não coloquei valores em nenhuma das minhas, registrei todos até dezembro, certo? E tem valores, porque é muito perigoso você colocar... Você está expondo a sua empresa. Isso não pode, não. Eu coloquei todas sem valor e está tudo registrado. Beleza. Tá bom? E Carlos, só aproveitando que a sua fala. Isso. Olha o que eu digo, eu não diria nem concorrente, eu diria o credor. Também. Se a empresa tiver credores, e ela tiver, e uma vez que ele registrar na junta, o documento se torna público. Exato. Se ele tem acesso ao valor desse lucro acumulado, se o credor ele tem acesso, esse lucro ele pode ser penhorado. Exatamente, olha só o perigo. Não tem mais esse detalhe ainda, né? Eu nem mencionei. Carlos, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você não colocou valores. Como que você registrou no passivo? Qual que é o valor que você botou no passivo, se você não registrou valor? Não, mas eu não registrei valor na ata, né? Só que eu fiz o balanço de pensão de todos até 30/11, certo? E por ele, eu peguei a base legal para fazer a ata. Certo? Foi aí, foi aonde a minha base foi essa. Isso. Tá? Então, é outra coisa, né? O Everaldo, tem uma outra pergunta. Só que um detalhe, viu, Carlos? Existe um pequeno risco aí, porque você sabe que a Receita quer valor, né? Exato, ela quer valor, exatamente. Mas ela foi bem clara. Ela foi bem clara que ela quer valores. É um risco que você corre, né? É difícil. Como é que você vai colocar valor numa ata? É muito... O risco com a Receita ou com o credor? Tem que escolher, né? Você está entre... Você está entre o fogo e a brasa. Não sabe o que você faz. Mas tudo bem. Foi isso, é só mencionar. Everaldo, depois eu tenho uma pergunta, tá? Se você permitir. É o seguinte, Leandro, Vanilda, aí, vocês estão em discussão, Everaldo. O artigo 348, letra C, ele fala que os habitantes do Simples Nacional não precisam de destacar o IBS e o CBS. Não é obrigado, né? Mas só que é o seguinte, se ele destacar, qual é a base legal que fala que ele tem como crédito para usar em 2027? Parece que eu ouvi uma conversa dessa. Pode me falar aí, Leandro? Não, crédito para o Simples Nacional, não. Não, crédito para o IBS e CBS. Para descontar em 2027. Quem foi que falou isso? Não, o IBS e o CBS, em 2027, ele vai estar por dentro do regime único? Ele vai estar por dentro do DAS? Vai estar no DAS. Se ele estiver no regime simplificado, não há o que se falar em crédito. Não é de falar em crédito, não. Não. Só se ele for lucro real ou presumido. Só se você manifestar a opção, lógico, obviamente, quando eu falo você é o representante legal da empresa autorizar, né?
Isso. Manifesta a opção de Fazer por recolher fora. de recolher o IBS e o CBS Por fora. E isso você tem até o último dia útil de setembro desse ano para fazer. Desse ano já para fazer, exatamente, é setembro agora. Né? Exatamente, não, isso mesmo. Né? Então, quer dizer, tem essa situação, mas ele vai ter que fazer essa opção de recolher por fora IBS e CBS. É isso. Né? Ou ele é um Leandro, você está falando de IBS, CBS, vai recolher para o Simples Nacional. E ele pode descontar no Simples Nacional lá? Não entendi, presidente, não entendi direito. Vocês estão falando negócio do IBS e do CBS calcular por fora, né? E eu pergunto, ele pode descontar do Simples Nacional depois? Se ele pode o quê? Descontar depois lá do cálculo do Simples Nacional? Não, assim, é assim, ó. Se o optante pelo Simples ele manifesta a opção de recolher o IBS e CBS por fora, eu vou ficar com os federais e previdenciário estadual, municipal, enquanto existir por dentro das, e o IBS e CBS por fora. E continuo no regime do Simples Nacional normal. Só que o IBS e o CBS eu estou no regime regular. Certo? Aí eu faço uma apuração do IBS e da CBS na não cumulatividade, separado da guia do Simples. Vai uma guia do Simples e uma guia do IBS e da CBS. Pois é, mas eu posso descontar, quer dizer que você vai recolher o ICMS separado, o PIS separado, tudo separado? Não, PIS, assim, primeiro, 2027, PIS e COFINS não existe mais, né? Só fazendo um adendo, PIS e COFINS já não existe mais a partir de janeiro de 2027. Mas os tributos que ficarem pelo regime único, pelo regime do Simples Nacional, é calculado no DAS, no Simples. O IBS e o CBS é calculado no regime regular, não se mistura. Não se mistura com o Simples. Então, quiser pagar 2 vezes. Vai ter um DAF lá de IBS e CBS e vai ter um DAS do Simples Nacional. Pois é. Vai pagar 2 vezes. Não, documentos diferentes. Não vai pagar 2 vezes, né? Não, paga 2 vezes, não. Você fazer essa opção agora em setembro, tranquilo. Dá conotação de bitributação, não é o caso. Não, tá certo. Não, então tudo bem. Aí, no caso, Leandro, só para afirmar aqui a ideia mesmo, vai ser a mesma alíquota tanto para o Simples Nacional quanto do lucro presumido, agora em lucro real, o 0,1 e o 0,9 da CBS, a alíquota é a mesma? Tem alguma alíquota diferenciada? Não, veja bem, a alíquota geral, Carlos, é essa. 0,1 e 0,9. Essa é a geral, 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Só para o Simples como para o lucro real e presumido. 2026 é presumido e real só. Exato. A não ser que o Simples tenha desenquadrado. Não, aí se desenquadrou já cai no presumido, né? Isso. Exato. Aí o que acontece? Você vai ter que mapear por segmento econômico para que você não destaque a alíquota equivocada no documento. Não, tá certo. Isso é normal. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um prestador de serviço e tenho um serviço de clínica médica. Serviço de clínica médica vai ter redução de 60% da alíquota. Já tem redução, exatamente. Como o nosso também tem 30%, né? Isso, aí você vai ter que fazer um mapeamento por segmento econômico. Isso. Não, dá certo. É isso mesmo. Não sei, eu já estou. Agora, pessoal, já saiu 10 pessoas, certo, Leandro? Então, na próxima terça-feira, você vai trazer detalhes, certo, sobre o presumido lá, né? Tá tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, está acabando a hora, falta 4 minutos só, não tem mais nada, então, até terça-feira, se Deus quiser, né? Isso. Próxima terça, então, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Permaneça aí. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, que Deus nos proteja, que o trem tá feio, menino, pro contador.
Você está com medo demais, cara. Não, não é medo, não. É trabalho demais, é muita mudança, insegurança. Você não confia em nada com um negócio que existe há trocentas décadas. Deixa eu dar. Essa firma sua, se ela vai ser atingida, as outras para frente vai ser mais atingida ainda, né? Não, senhor Everaldo, esse negócio aí do governo, você não pisar no freio aí, esse povo, um empresário, ninguém vai ficar nesse país aqui, não, porque só se vê notícia de aumento de imposto, ninguém aguenta isso, não. É demais. E a gente que vai, ou seja, quanto menos empresa, pior para o contador, ué. Menos negócio sendo aberto é pior para a gente. O João está ainda aí, o João? João Evangelista, está ainda aí? Ah, não. Então, tchau, Vanilson. Tchau, boa noite, até a próxima semana. Tchau.